hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre vendas, especificamente sobre essa venda mais consultiva, essa venda um pouco mais complexa. O que é uma venda consultiva? A venda consultiva é quando o cliente não tem a clareza do que ele precisa. Ele tem uma clareza do problema que ele tem, mas ele não sabe exatamente como resolver esse problema. Ele precisa de ajuda de alguém para resolver esse problema. Ou seja, ele expõe o problema, ele tem um especialista ali na frente dele que vai ajudar ele a chegar numa conclusão exatamente do que ele precisa, né? Então, existe uma complexidade muito maior nesse tipo de venda do que uma venda clássica, onde o cliente já sabe o que ele precisa, já sabe o que ele quer, eu chego lá e só vendo. Bom, e aí entra a questão do marketing, né? Que é o que eu vendo, né? Hoje eu sou um vendedor de serviços de publicidade, de marketing, né? E o problema do marketing, né, é que é sim uma venda consultiva, mas por outro lado, por o marketing não ser uma ciência exata, todo mundo acha que sabe um pouco, não é verdade? Todo mundo acha que sabe um pouco de marketing, que pode opinar sobre aquilo, e aí eu percebo muitas decisões erradas, né? Muitos pré-diagnósticos que o próprio cliente faz do negócio dele e que às vezes estão certos, mas muitas vezes estão errados. E o problema é que ele acha que entende de marketing também, e às vezes ele entende até certo ponto, mas às vezes não, ele precisa que alguém ajude ele a descobrir o que ele de fato precisa. E aí tem uma diferença muito clara entre duas coisas, né? Uma coisa é desejo, né? É o que ele quer, e outra coisa é necessidade, que é o que ele precisa. Então o consultor, ou então o vendedor técnico, precisa conseguir entender, diante daquilo que o cliente quer, que é o que ele está pedindo, o que ele precisa de fato, que nem sempre é a mesma coisa que ele quer. Então o primeiro passo que a gente faz numa reunião de vendas consultivas é ouvir. A gente precisa escutar quais são as dores dele, qual que é o cenário que ele está nos trazendo, para a gente conseguir entender mais que tipo de negócio a gente está falando e quais são, pelo menos, os pré-diagnósticos que ele já fez, né? O que ele acha que vai resolver o problema dele. Em segundo lugar, o segundo passo que a gente tem numa reunião de vendas consultivas é ensinar. Então eu preciso explicar um pouco para ele sobre marketing, preciso ensinar de certa forma como é que o marketing funciona, para que ele mesmo vai entender, então peraí, então eu tinha alguns preconceitos que não estão corretos, eu preciso mudar um pouco a minha forma de ver isso, né? Então, o segundo passo é ensinar, eu preciso ensinar um pouco para ele de marketing, né? Eu preciso passar um pouco desse conhecimento, até para que no futuro ele me veja como uma referência nesse assunto, eu preciso ensinar um pouco para ele, né? Isso é básico e óbvio. E o terceiro passo é eu aí sim fazer um pré-diagnóstico, quer dizer, beleza, entendi o que tu quer, né? Entendi o cenário onde tu tá, te escutei, né? Te ensinei um pouco sobre marketing, agora eu vou entender como essas coisas podem se encaixar e que solução eu posso trazer para ti. Por que eu chamo isso de pré-diagnóstico? Porque não é um diagnóstico claro e profundo. O diagnóstico profundo só vai ser feito depois que o planejamento entrar na jogada e fazer uma leitura desse cliente, fazer a definição clara dos objetivos, né, mapear os concorrentes dele, entender os cenários, entender tudo isso. Então, é um pré-diagnóstico, né? E nesse pré-diagnóstico é interessante porque eu preciso detalhar um pouco para ele o que eu vou fazer nessa proposta. Então beleza, na tua proposta eu vou fazer isso, isso, aquilo, mas eu não posso ser profundo demais. Não posso ser profundo demais, porque quem vai dar essa profundidade é o planejamento depois que a gente fizer toda essa imersão, né? Depois que a gente entender a fundo o negócio do cara, aí sim a gente vai ter, digamos, autoridade para dizer para ele, não, querido, é isso aqui que tu precisa, não é aquele outro, né? Então eu preciso fazer um meio termo, onde eu dou algumas hipóteses, algumas possibilidades de trabalho para ele, mas não digo exatamente tudo que ele vai ter, exatamente na ordem que a gente vai fazer, ou como a gente vai usar cada uma das ferramentas. Tudo isso tem que ser definido depois. Imagine que eu fui num médico, e esse médico, sem me examinar, já chega me dizendo o remédio que eu tenho para tomar. Tem que tomar isso, isso e aquilo por tantos dias. Não, peraí. Tu nem me examinou, né? Então é justamente isso, a gente precisa examinar para daí sim chegar numa conclusão um pouco mais assertiva sobre o que ele precisa ou não precisa, mas eu já preciso mostrar para ele que pelo menos uma ideia do caminho eu já tenho, né? Então esses 3 passos são muito importantes numa reunião de vendas consultivas. Primeiro passo, ouvir, depois ensinar e depois pré-diagnosticar para a gente já sair com uma proposta mais ou menos engatilhada, eu já tenho uma noção do tamanho do trabalho que eu vou ter.